tem o sentimento de Deus, como Jeremias, que não está preocupado com honrarias humanas, não está preocupado, aleluia, em títulos, honra, nomenclatura, mas está sentindo que já é a última hora da igreja e que é tempo de avançarmos para quebrar cativeiro, tirar os cativos de lá e anunciar o ano aceitável do Senhor. Você pode levantar sua mão e glorificar a Deus. Ezequiel, a Bíblia diz na introdução do capítulo de número 1, ele disse: estava eu entre os cativos. Porque, irmão, pregar para quem dá glória a Deus, pregar para uma igreja avivada, pregar para quem tem a sensibilidade para ouvir a voz de Deus, não é fácil. Agora vai pregar para cativo, para você ver. Cativo endurece a cerviz, cativo tem dificuldade de se prostrar, de se render. E o que nós estamos vendo nessa última hora são pregadores cativos, são pastores em alguns lugares cativos, igrejas cativas, por que não dizer de um mundo que cambaleia como um bêbado, um mundo que está perdido. Mas Deus nos chama nessa noite com a autoridade para anunciar entre os cativos, aleluia. Deus nos chama nessa noite, aleluia, para sair pelos valados e anunciar o evangelho. A igreja precisa de poder, a autoridade do céu, porque cantar bonito tem muita gente cantando, pregar com sabedoria tem muita gente pregando. Tem pregador que prega debaixo de uma excelência que a gente fica admirado. Mas Paulo falou que nós precisamos de palavra e poder. Palavra e poder. Diga para quem está do teu lado: palavra e poder. Para quebrar cativeiro, não é pela força do braço, não é pela estratégia humana. Zacarias 4:6, Zacarias disse: não é por força, nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel se transformará em uma campina. Deixa eu falar um negócio aqui nessa noite. Essa geração que perece lá fora, esse mundo perdido, não curvar-se-á diante de pessoas com vida semelhante a deles. Não, esse mundo só vai se curvar diante de uma irmãzinha simples, diante de um homem de Deus, sem rotulações humanas, mas que ainda acorda pela madrugada para chorar, para sentir a glória de Deus. Você está sentindo a presença de Deus? Aleluia. Alguns irmãos saíram em uma cidade, em uma praça pública, e se aglomeraram em uma praça e começaram a pregar. E eles estavam ali anunciando o evangelho. De repente, uma casta de demônio se apossou de um homem. E logo atrás, em uma escadaria de uma catedral, pastor Hélio, estava um mendigo com um saco de roupa velha do lado. E aquele mendigo estava sentado e observando aquele culto, que já tinha horas que eles estavam ali cantando, tocando e dizendo que estavam adorando. De repente aquela casta de demônio tomou um rapaz e ele rolava ao chão, saltava, e os crentes começaram a orar. E aquele demônio dizia na boca daquele moço: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira.
não tem ninguém aqui com autoridade para me expulsar. E aí foi a tarde toda, eles orando e nada, e o demônio não saía. E aquele moço naquela escadaria, aquele mendigo esfarrapado, sujo, um saco de roupa velha do lado. Quando a tarde foi chegando, aquele moço levantou, pegou aquele saco de roupa velha, jogou do lado e desceu, chegou no meio da multidão. E quando ele chegou no meio daquela multidão, ele foi abrindo caminho, foi olhando para aqueles crentes que estavam pregando lá, e olhou para o endemoniado estribuchando ao chão. Aquele moço, pastor Sérgio, olhou para cima, olhou para aquela multidão, olhou para aquele endemoniado, e ele deu um grito: Deus! Há 20 anos eu te servi, e há mais de 15 anos eu estou distanciado dos teus caminhos. Mas, Senhor, eu nunca vi a igreja ser envergonhada como eu vi aqui nessa praça. Deus, hoje eu quero renovar minha aliança contigo. Caiu de joelho e disse: perdoa os meus pecados, escreve novamente o meu nome no livro da vida. E virou para aquele endemoniado, para aqueles demônios, e disse: sai dele agora, em nome de Jesus. O homem foi liberto na hora. Era baia. Levante a sua mão, adore a Deus, glorifique a Ele. Põe a mão na altura do seu coração, por favor. Põe a mão na altura do seu coração. Sinta esse coração batendo na palma da tua mão. Está indicando que tem vida aí. Está indicando que o propósito de Deus está de pé. Deus te chamou para uma grande obra. Deus te chamou para uma grande missão. Eu vou dar um minuto para você adorar a Ele pela vida, pela sua existência, pela sua chamada. Adore, adora. Aleluia. Aleluia. Estava eu entre os cativos, junto ao rio Quebar. Ele assentou a tua morada em Tel Abib, nas cercanias do rio Quebar. E foi ele mesmo que disse: estava eu entre os cativos, junto ao rio Quebar. E eu falei aqui, irmãos, que pregar para cativo não é fácil. Pregar para quem acostumou com o pecado, não tem temor no coração, não é fácil. Pregar para quem dá glória a Deus é uma bênção. Pregar para quem dá o aleluia é uma maravilha. Mas pregar para cativo, primeiro, Ezequiel disse: estava eu entre os cativos, junto ao rio Quebar. De repente abriu-se os céus, e não foi ninguém que me mostrou, não foi ninguém que me falou. Eu vi visões de Deus. Aleluia. Ezequiel está dizendo que para pregar, para quebrar cativeiro, para libertar cativo, é necessário uma visão do céu, uma visão da glória, uma experiência com o céu. Aleluia. Cativo não vai se prostrar diante de alguém normal, porque é normal, mas cativo se renderá diante de uma palavra de autoridade, diante de alguém que tenha tido uma visão de céu aberto, glória na terra, experiência com Deus. Deus quer nos dar essa experiência. O problema é que a gente está muito ocupado, vivemos no
vivemos no tempo das facilidades. Hoje, se você procurar alguém 3 horas da manhã, a luzinha do Zap Zap está acesa, mas já não acorda mais de madrugada para chorar. Aí vem para um culto como esse aqui, fica com a cara seca, fica, parece que está engessado, não abre a boca, não dá glória a Deus, não tem sensibilidade. Seu culto não começa aqui, seu culto começa lá, no altar da oração. Aleluia. Hoje eu estava pela madrugada e pedindo a Deus uma palavra. Deus estava me levando nesse texto. 4 horas da manhã eu senti Deus entrando no quarto daquele hotel, e eu fui visitado pela presença de Deus. E Deus falou comigo: meu filho, esta noite eu vou restaurar chamadas, eu vou restaurar ministério. Tem muito obreiro acomodado, tem muito pregador acomodado, mas eu vou chacoalhar a minha igreja.